Este debate será gravado e os temáticos serão disponibilizados no canal do YouTube da Universo Produção, também no podcast da Universo. Convidamos vocês para seguirem nossas redes sociais, Universo Produção, e usar a hashtag Mostra Tiradentes. A cobertura completa do evento você pode acompanhar também pela plataforma mostratiradentes.com.br. Para inaugurar a programação do Seminário Brasil Cinemundi, convidamos para subir ao palco e integrar a mesa o curador da Conexão Brasil Cinemundi, Brasil, e mediador desse debate, Kleber Eduardo. Convidamos Esmeralda Vivas, diretora de programação do Festival de Cinema em Guadalajara, México. Paola Buontempo, programadora do Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata, Argentina. Roger Cosa, programador de Filmes Fest Hamburgo, Viena, Alemanha e Áustria. Vanja Milena Mujipaiva, programadora da FIC Valdívia e de Lisboa, Chile, Espanha, Argentina. Walter Tiepemann, coordenador Málaga WIP, FIDBA. A 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, patrocínio CBMM, Aimoré Cimento Nacional, Ancine, Itaú, CSN, Sebrae, Copasa, CEMIG e Governo de Minas Gerais. A parceria cultural e educacional é com a FEComércio MG, Sesc Senac, Casa da Mostra e Instituto Universo Cultural. Parceria cultural com a SPCine, Prefeitura de São Paulo. A realização é da Universo Produção, Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais. Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Este debate conta com tradução simultânea para o espanhol. A produção da mostra solicita aos participantes a gentileza de não gravar esse debate sem prévia autorização dos coordenadores. No momento da participação da plateia, para assegurar a qualidade da gravação e identificação dos participantes, nós pedimos a gentileza que falem ao microfone, se identifique, dizendo o nome e o estado de origem para a transcrição das falas posteriormente. Passamos a palavra para o mediador do debate, Kleber Eduardo, que irá fazer a abertura e a condução dos trabalhos. Desejamos a todos um ótimo debate. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Primeiro, agradecer a presença de todos, todas e todos aqui na mesa. Eu vou ler aqui a sinopse do debate e depois vou fazer uma introduçãozinha. É um debate com muita gente, com pessoas que têm muito a dizer, mas nós temos só 1h30. Então, eu vou estabelecer um teto de fala de 15 minutos por pessoa, e quando for em torno de 12 minutos, eu levanto aqui uma folhinha dizendo que vocês têm mais 3 para concluir, tá bom? Então, o tema do debate, Além do Espelho, programar filmes latino-americanos na América Latina e na Europa. A programação de filmes em festivais não segue uma abordagem unívoca e depende, em grande parte, das linhas editoriais dos eventos e de contextos locais, com seus objetivos específicos e suas contingências concretas. No caso da programação de filmes brasileiros e latino-americanos de modo mais amplo, há prováveis diferenças entre programá-los no Brasil, em outros países da América Latina e na Europa, cada qual com seus mundos cinematográficos particulares, distâncias e pontos de contato entre cinefilias e perspectivas históricas, que, às vezes, compartilham mais mal entendidos do que compreensão mútua. Quais são as semelhanças e as diferenças mais gritantes entre programar um filme latino-americano na América Latina e na Europa? Como driblar as possibilidades de se curvar a uma linha hegemônica no primeiro mundo,
sem provocar um choque de comunicabilidade entre o filme e seu público. Quais exemplos concretos e fílmicos podemos considerar em seus trânsitos pelos diferentes continentes? Então, essa é a sinopse. Eu só vou fazer uma breve introdução para tentar, de uma certa forma, destrinchar essa sinopse, a partir de exemplos minimamente concretos, e fazer uma ou duas colocações para toda a mesa. Tá? Então, organizar uma programação de filmes, uma mostra ou um festival de cinema, a partir de uma seleção de inscritos ou de convite aos filmes, é estabelecer uma relação com lugares, né? Cidades, salas de projeção, frequentadores e frequentadoras destes lugares, convidados e convidadas. Mas, sobretudo, é relacionar-se com o lugar buscado pelo festival ou pela mostra em questão, suas ênfases, seu DNA, sua identidade e seu perfil. Deixa-se, assim, de se pensar em escolhas que são determinadas por preferências pessoais ou pela noção de melhores e piores filmes apenas, e sim de pensar a noção de filmes mais sintonizados ou ajustados com o espírito e o contexto do evento. Tiradentes, já que estamos aqui, é um exemplo disso. Se não promete obras-primas, obras de excelência, já estabeleceu uma relação com quem vem aqui de uma programação de provocações, renovações, inquietações, mesmo que eventualmente irregulares. A pergunta geral, então, é sobre como os espaços, as cidades, as salas de projeção e os contextos modelam as escolhas nas programações de festivais na América Latina. E, neste sentido, que tipo de filme, que tipo de cinema latino-americano, brasileiro mais especificamente, esses festivais têm valorizado nos últimos anos, seja com programações, a depender do evento, né, internacionais, ibero-americanas ou latino-americanas. E talvez, no caso de Roger e Vânia, estabelecer também um paralelo entre o que é programar na América Latina e na Europa, já que ambos têm essa experiência com alguma frequência. Então, essas são as questões, essas são as perguntas, mas, claro que, como estamos aqui em Tiradentes, estamos no Brasil, também fica a curiosidade de que tipo de cinema brasileiro está sendo inscrito e está sendo programado nesses eventos, né? Que características, que ênfases, que inclinações, qual é o cinema brasileiro que tem, na sua heterogeneidade, nas suas diferenças, que tem chegado nas inscrições destes festivais. Então, eu vou começar com Esmeralda Vivas, do Festival de Guadalajara, que é um festival ibero-latino-americano, né, com algumas sessões, enfim, com programações específicas. Enfim, coloco para ela, então, essa primeira pergunta. Olá. Olá, obrigada, Kleber, obrigada a todos por virem e pela mostra e pela sua presença aqui. Como o Kleber mencionou, eu sou parte da organização internacional do cinema de Guadalajara e, como ele mencionou também, nós temos várias sessões com a representação brasileira praticamente todo ano. No geral, nós temos 10 participações, mostras competitivas, então dessas 10 mostras, pelo menos 7 podem participar de curta-metragens e longa-metragens brasileiros. Então, essa questão da identidade da América Latina e que tipo de representação tem a nossa cidade, eu acho que é um dos pontos que são mais importantes no geral. E pensando em se reconhecer como um festival ibero-americano, e nós estamos mostrando a maioria da América Latina e do México também, então é um trabalho de onde a gente quer chegar com a relação a objetivos e ter um foco local com a nossa audiência global. E, pensando nisso, nós temos os pontos do comitê com gostos pessoais, com questões de liberações, e isso tem relação também com o que a gente sente quando a gente está produzindo um filme. Então, nós, como festival, temos que pensar
como podemos agregar a esse filme como convidados. Então, pensando como podemos conseguir um comprador, pensar na indústria, pensar no nosso público, pensar nas nossas programações globais. Então, as sessões têm muitos ângulos nesse sentido, muitas questões de manter a nossa identidade, mas também, como organizadores, nós também somos responsáveis de levar filmes que não cheguem só nas suas salas comerciais e pontos culturais, mas ter filmes que o público se identifique com esses filmes. E também, como programadores, a gente tem que pensar que a gente tem que organizar isso de uma forma com que eles se identifiquem. Então, nós, como festival, temos que pensar na sinergia e na questão da representatividade de Guadalajara. Então, nós temos a questão da audiência e do público da região metropolitana. Então, temos que pensar no que eles gostam, o que atrai mais o público, o que tem mais movimento nas redes sociais. E talvez o público seja algo que a gente não tem no radar, então a gente tem que ter algumas questões experimentais, mais curta-metragens. Então, eu acho que a chave, pelo menos nas nossas equipes, é pensar num balanço entre como podemos pensar na audiência, no nosso público, para que as pessoas experimentem coisas, mas como também podemos lidar com eles em todas as sessões. Pensando numa questão mais local, no México, nós tentamos ter um balanço e tentamos quebrar certos estereótipos com relação a filmes mexicanos. Então, quando a gente viaja internacionalmente, como nesse tipo de festival, muitas pessoas pensam, a gente pensa no filme mexicano, então está falando de narcotráfico. Então, a gente está tentando quebrar esse estereótipo, porque a gente quer demonstrar diferentes pontos de vista e diferentes perspectivas do México e mostrar isso. E pensando nas competições ibero-americanas, a gente tem diferentes gêneros, diferentes temáticas. Então, eu acho que a chave, pelo menos no nosso time de trabalho, é ter esse balanço, ter esse equilíbrio. Vou passar para Paola, aqui ao meu lado. Quer dizer, é a mesma questão, é a mesma pergunta. Também é um festival com uma série de segmentações, né, na sua programação, com uma programação internacional, uma competição internacional, mas também uma programação latino-americana e uma programação argentina, né, quer dizer, então queria que você desenvolvesse também que maneira esse ecossistema no qual o festival se coloca, se não exatamente determina, mobiliza um perfil de programação, escolhas e tudo mais. Olá. Bom, talvez muitos dos que estão aqui conhecem o festival, e para os que não, vou falar um pouco do festival, que é uma política pública, que é um festival produzido e organizado pelo Estado e é fundado pelo Estado. Então, nós temos uma vantagem de uma continuidade. Então, pensando nisso, de alguma forma, isso faz com que, e fez por muito tempo, que a gente tivesse um encontro anual. E esses festivais criados, que começaram nos anos 40, no século passado, eles começaram com uma mostra cinematográfica internacional que se reunia na Argentina. E eles costumavam dizer que era o melhor cinema do mundo. Então, é uma coisa tradicional de um festival, e com o tempo essa mostra, esse festival foi de certa forma sendo adaptado. E tivemos um modelo. Então, de certa forma, começamos a ter uma olhada para as mostras cinematográficas europeias. E, um pouco mais além disso, algumas décadas atrás, o pessoal começou a olhar para dentro do seu próprio continente e pensar que nós também seríamos uma referência dentro da América Latina. E era um festival que flertava muito com o Festival do Rio, pensando na
mostra cinematográfica que acontecia todo ano. Então, nós temos essa tradição do festival, que não tem a ver não só com o público, não é só para pessoas que vão para o festival, ver o festival, mas, na verdade, a gente tem um público que tem uma faixa etária muito diversa. Então, temos que pensar nesse público na hora de programar. E voltando um pouco no que a Esmeralda disse, o propósito um pouco da equipe que programa o festival, a equipe vai mudando, pensando aí na questão estatal, certo? Então, isso vai sendo modificado com os governos e mesmo que às vezes a equipe se mantenha, os diretores e as outras pessoas estão ali, damos continuidade por pelo menos alguns anos, e às vezes é muito difícil projetar, mas, de certa forma, a continuidade da equipe, a manutenção dessa equipe leva a gente a certo lugar. Então, eu acho que faz alguns anos, eu queria recuperar isso, voltar nisso que a Esmeralda falou. Então, é como se fosse um público que todos os anos expande esse limite e, de certa forma, esse diálogo de tradição traz inovação, de certa forma. Então, a gente vai tendo contato com essa audiência e, de alguma forma, vai ajustando um pouco e acessando outras questões cinematográficas que vão sendo ampliadas pela sua ideia, como essa questão do cinema, que é uma pergunta eterna de sempre, né? De todos os anos. A gente está num festival, então, o que é o cinema esse ano? Então, pensando na relação da América Latina, porque com os anos, como o festival foi sendo fortalecida de certa forma, através de certas alianças, de certas associações, e o cinema foi um espaço de referência para isso, onde pudemos ter um espaço nesses festivais e as pessoas muitas vezes puderam mostrar as atrações e tivemos um diálogo com os festivais na Europa. Então, a gente teve o desejo mais imediato também de realizadores e organizadores que estão fazendo um filme. Então, nesse festival latino-americano, pensando na estreia nacional, uma estreia mundial, muitas vezes isso é uma coisa que deve ser construída e, de certa forma, a gente tem que criar um espaço para que esse filme tenha visibilidade e o público possa cumprir essa função, possa fazer parte disso. E eu acho que com os anos o festival vai sendo solidificado e isso ajuda com que isso seja mais gratificante para os diretores quando eles vêm aos festivais e eles têm a possibilidade de se encontrar com o público. E também temos os críticos e também temos a questão do compromisso, da participação. E eu acho que é a melhor parte do festival, pensando nisso. Então, o festival vai sendo menor a cada ano, mas, na verdade, os telespectadores, eles estão ali, eles fazem parte disso e eles são, de certa forma, o papel que fazem com que um diretor possa estrear um filme, que ele possa passar por um festival e compartilhar as suas produções. Eu acho que isso é muito valioso. E por isso que, de certa forma, a gente tenta ter uma aceitação, de certa forma, com relação a isso, e pensando no resumo de tudo, e criamos um calendário. Então, organizamos como funciona o dia a dia, e também estamos pensando no nosso espaço que temos aqui, que é o único espaço em que o público pode interagir conosco. Então, podemos ser um festival que tenta dialogar de forma presente e constante com as pessoas. E eu não sei se a pergunta é com relação ao Brasil ou ao cenário latino-americano, mas com relação ao que o nosso time de programação espera de organização. Eu acho que a gente, na verdade, espera que
se afastar um pouco de alguns certos tipos de críticas e relatos cristalizados de dever ser latino-americano. Talvez a gente vai abandonar certas estéticas, certas temáticas. E é claro que com relação ao cinema brasileiro, o festival hoje em dia, o ano passado, a gente teve 90 filmes, onde 30% era de filmes argentinos. Então, como a Esmeralda falou, temos uma tela argentina, temos a cultura argentina estampada ali. Então, é um espaço que, obviamente, tem a sua essência e é um espaço em que as pessoas podem dialogar e temos, por exemplo, os filmes e de qualquer forma a gente pode pensar num diálogo entre os filmes brasileiros para conseguir determinar como vamos pensar sobre isso. Então, às vezes, a urgência é uma coisa que, às vezes, marca ou define os filmes latino-americanos. Então, a gente pode sair um pouco desse espectro e pensar em outro tipo de filme, e pensar em outro tipo de filme que está sendo produzido, pensando em outra estética, ou, de certa forma, com relação à linguagem. E no ano passado a gente teve dois filmes latino-americanos, a gente não teve nenhum internacional, e a gente tem alguns títulos e alguns autores que a gente colocou eles em outro lugar da programação, mas também às vezes acontece que o número de filmes realmente, ele não condiz com o que a gente gostaria. Então, também não está muito relacionado com o orçamento. Temos problemas com o orçamento, e aí cada ano a gente teve que fazer festivais menores, e vai sendo sempre menor do que a gente espera, dependendo da mudança dos países. Eu acho que foi isso, era isso. Eu não sei se eu falei demais. Não, mas queria que você falasse só mais um pouquinho como que vai se estabelecer essa relação a partir desse ano, né, do festival, com o contexto concreto de um novo governo argentino, enfim, que todos aqui sabem o que pensa da relação entre cultura, arte e a presença do Estado, né? Bueno, es un signo de pregunta. Bom, na verdade, nós não sabemos como vai funcionar. O bom para mim é que os anos que eu trabalhei no festival foi um espaço que a gente teve muito sucesso, e a gente pôde funcionar com uma certa sinergia. A gente tinha um sistema de arrecadação de dinheiro, e a gente trabalhou com certa independência. Mas, um pouco mais além disso, a gente tem algumas situações particulares que respondem com relação a uma ancoragem dentro de um governo que pode ir contra disso de alguma forma. Mas, durante a minha gestão, a antiga gestão, nós conseguimos organizar de uma forma muito boa e conseguimos sinalizar de alguma forma a ajuda do Estado com a ocupação eu não sei, na verdade, de governo. Mas se é um festival, ele depende de uma política pública. Então, de certa forma, ele vai deixar de existir se não tivermos o apoio do governo. E isso é muito importante. Então, pensando na linha de programação, nos últimos anos, pelo menos, que a gente passou por vários governos, nós tivemos a manutenção dessa confiança e desses investimentos, com esse trabalho dentro das equipes, com a possibilidade de conseguir seguir juntos e crescendo, e de conseguir ter um espaço. E, na verdade, ele vai se reduzindo com os anos, e vamos tendo as possibilidades reduzidas também, mas pensando na forma
da escolha que cada um faz. E, bom, isso é um pouco mais complexo, né, pensando nas escolhas do atual governo. Então, nós vamos ter que pensar na redução disso a longo prazo, e isso nos prejudicaria, mas, de alguma forma, isso pode fazer com que a nossa proximidade com o público seja afetada, pensando na produção de filmes e de todas essas questões. Então, todas as escolhas são gestos e atos que têm peso, né, na nossa produção. Obrigado, Paola. Eu vou passar para o Walter, já agora com esse enfoque de alguém que trabalha em 2 continentes, né? Embora, me corrija se as informações não estiverem totalmente precisas, no FIDBA você trabalha na programação, né? Festival Internacional de Documentário de Buenos Aires, e no Work in Progress de Málaga, você está nessa sessão Work in Progress, né? Então... Olá. Bien. Olá. Bueno, buenas tardes a todos Boa y a todas. tarde a todos e todas. Sí, a ver, estaba escuchando atentamente Sim, eu estava los escutando colegas, com colegas. muita atenção o que os colegas estavam falando. Bueno, suscribo muchísimo lo que dicen. E eu acho que eu concordo muito com o que eles falaram. Eu acho que tem umas questões muito importantes para serem destacadas. Nós, na Argentina, a gente está frente ao fascismo, a gente vai ter um dilema muito forte. Então, até que ponto podemos colaborar para fazer, deixar vivo o que a gente já tem, ou marcar nosso território, né? Pensando, não sei, quando ele renuncia, o fascismo, ou direita, como vocês quiserem falar, nós temos que pensar como vai funcionar esse tipo de governo. Então, para pensar um pouco, como nós pensamos nisso há 4 anos, nós todos estamos, de certa forma, nesse estado interno de como podemos enfrentar as coisas. Então, é um desafio. Desse lugar, justamente, eu acho que o trabalho que nós fazemos no Festival de Cinema e Documentários de Buenos Aires tem muito a ver com a América Latina. Temos correntes de pensamento muito fortes, somos um espaço de encontros, temos um festival com uma sessão inteira dedicada ao cinema latino-americano. E nós tentamos, em todo o festival, fazer uma busca formal de novas narrativas, de novos olhares, novas perspectivas, para fazer com que o público conheça as novas realizadoras. E esse ano a gente inaugurou, ano passado, o Brasil foi um país convidado, e dentro da indústria a gente fez um foco sobre Minas Gerais, e tivemos uma colaboração com o Cinemundi. E podemos levar isso a vários cineastas, e isso foi uma experiência muito enriquecedora. E a partir daí a gente fez pequenas sessões de afonias que basicamente eles, na verdade, se tratam de 2 assuntos, porque nós temos as questões da Europa, mas nós temos também a nossa própria introspecção. Então, como podemos metabolizar isso, como a gente pode se olhar e absorver isso? E o nosso principal desafio com o resto da América Latina, com México, Colômbia, Chile, com todos, temos uma relação muito natural. E quase desde o começo no número 12, das 90 filmes que a gente tem na programação, mais da metade é latino-americana.
Então, temos até 2/3 de filmes latino-americanos. Mas, claro, com o Brasil, a gente tem que fazer um trabalho diferente, porque nós temos uma questão linguística. Então, de alguma forma, tanto com o Brasil como Portugal, nós temos uma afinidade nessa perspectiva, mas temos essa questão do idioma que não é uma barreira, mas é um foco especial que a gente tem que dar uma olhada e fazer com que isso seja mais natural, essa comunicação, essa troca, tanto através do work in progress, mas também do trabalho e do laboratório. E a gente fala de indústria, mas a gente tentou construir uma indústria, só que sempre é uma declaração do zero, que é uma coisa que a gente tenta fazer real, que a gente vai tentando fazer o caminho das pedras. Então, nosso país precisa principalmente do Estado, das políticas públicas e de muita vocação das pessoas que fazem cinema e que programam cinema, que organizam cinema, para que a gente possa aspirar que em um futuro, numa indústria, a gente possa melhorar e fazer com que todas as profissões sejam atendidas. Temos profissões que estamos em extinção, os distribuidores e... tem um monte de questões aí no nosso ecossistema que eu acho que a área da indústria é sempre isso, uma pressão do zero. Então, a gente começa do zero, a gente tem que ter um ponto, colaborar com o Brasil, Portugal. Brasil e Portugal, por exemplo, tem a questão do idioma. Então, daí a gente faz um trabalho que vai crescendo a cada ano. E no caso de Málaga, há 7 anos eu estou fazendo a programação do Work in Progress, que nasceu como um Work in Progress latino-americano. Isso foi mais forte. Eu sou o único latino-americano trabalhando nesse projeto, mas, na verdade, de certa forma, a gente atravessou também vários preconceitos, várias perspectivas com relação aos paradigmas com relação ao latino-americano. Isso foi interessante, porque durante a jornada eu pude fazer a organização de um filme de ciência-ficção latino-americano. E eles pensaram, nossa, é possível ficção científica na América Latina? E aí tem essa questão dos gêneros, questões autorais e outras coisas. Era um filme distópico e tal, uma distopia. E temos umas outras questões que estão sempre carregadas de reflexos sociais. E na realidade, o bom cinema, ele nasce. Você não precisa focar em certo tipo de cinema, ele nasce. Então, nós temos que ter uma ciência política, uma consciência política, porque no bom cinema, a política está nas imagens. Então, pensando nisso, além disso, no caso do cinema mexicano, tem uma marca, um preconceito com relação ao cinema mexicano, com os argentinos tem esse preconceito com relação à comédia, que os espanhóis gostam. Enfim, eu acho que nesse momento nós estamos tentando organizar muitas das crises que a gente passou pela cinematografia, e nós temos que voltar ao cinema o cinema do Brasil tem que voltar ao mundo, e o mais difícil de voltar, no nosso desafio, no caso da Argentina, vai ser não tentar recuar tanto. Então, essa questão de tentar buscar o mundo, nós temos que ir como nós podemos ir. Então, temos aí a Vânia, todos que podem colaborar. Nós temos que pensar nessa perspectiva, sem preconceitos, mais autêntica do que é a nossa América Latina hoje, com autores, com um setor cultural inquieto e curioso, e muito mais curioso do que o que a gente vê na Europa. Então, levar isso
e ter a possibilidade de se apresentar para outros programadores e convidá-los para o Work in Progress e mostrar para a Europa que esse é o cinema latino-americano. Então, esse é o desafio. Mas eu acho que isso é um trabalho de pequena política dia a dia, de pequenas políticas do dia a dia e de construção. Sim. Roger, pode dar prosseguimento. Olá. Em primeiro lugar, muito obrigado por terem me convidado a essa mostra. E eu vou voltar um pouco na sua primeira pergunta e eu vou responder a sua pergunta de outra forma. Eu não quero falar dos meus festivais. Eu quero falar do cinema, do que faz um festival rico, com bastante liberdade para ser muito rico, com o cinema brasileiro mais arriscado, teve um espaço. Então, a gente tem a diretora atual, que é a Georgie, e no passado também foi permitido isso, e a gente teve o Hans Horst, que também participou. Então, o Festival de Hamburgo, no qual eu trabalho, programou praticamente todos os filmes que aqui ganharam a Aurora de 2015. E isso tem a ver comigo, basicamente, porque sou eu que decido. Eu não tenho que pedir para ninguém isso. Então, agora tem uma nova direção e eles já falaram que eu não tenho que ser tão radical. E é lógico que eu vou ser radical até a morte. Então, em segundo lugar, também falaram de 2 festivais em Buenos Aires, e eu adoro isso, porque a leitura que a gente tem na Argentina fala de 2 festivais que se odeiam, que estão em certa posição, e eu trabalhei para a organizadora e para o marido dela em várias ocasiões, porque foi muito interessante a realização de filmes, e eles trabalharam com convidados e com o Work in Progress, e a gente teve sessões de interesse, mas eu não posso pensar nos festivais com relação a guerras. Então, isso é muito característico da Argentina. Quando eu entrei, a gente tinha uma perspectiva completamente diferente, porque a gente tem que entender que o Brasil tem uma história um pouco desconhecida na Argentina, e a gente tem umas outras coisas a mais que a gente pode fazer. Então, ano passado, a gente viu a invenção do Bruno Giorgi, que eu vou falar depois. Então, temos outro festival também difícil, que é o que eu mais interessante, que eu já conheço, eu acho que é 70 euros ao ano, que é muito, do qual eu sou responsável. Então, tivemos um filme chamado Jovens Infelizes, que foi um filme que fez parte desse festival e fez parte de Hamburgo também. E também tivemos vários outros centros. Então, dizendo isso, eu vou responder a sua pergunta de outra perspectiva. Então, pensando no que eu vou falar nos meus últimos 12 ou 10 minutos, para começar, eu acho que existe um segredo de distinção, aceitação e exclusão no cinema, nos festivais de cinema contemporâneo, que passam por um termo detestável de princípio, mas que indicam uma época. Então, muitos filmes e muitos dos filmes que já passaram aqui não entrariam nos festivais que todos querem entrar, porque eles têm uma coisa com relação à modalidade do inconsciente, não importa se é europeu ou latino-americano. E aí eles sempre falam disso, sabendo ou não. Mas o conceito é o valor da produção. Eu acho que é um dos conceitos que mais pega, que
mais castra as possibilidades do cinema contemporâneo. Tem filmes que têm grandes ideias, que demonstram ter uma ideia no cinema, que tem algo para dizer do mundo contemporâneo, tanto do lugar que estão como do mundo em que fazem parte, mas a ideia do valor da produção, ver dinheiro no plano em si, não faz parte disso. E essa é um dos grandes problemas do cinema latino-americano. E quanto mais dependente é, mais é difícil. Em segundo lugar, há algo que eu vou recuperar, um termo de um teórico argentino, que é o mais brilhante que tem no meu país, que ele é chamado Davi, e ele falou de um livro do ano passado, que é uma obra capital dentro da teoria cinematográfica contemporânea da América Latina e do mundo, e obviamente os europeus não vão ler, que é chamado Telegrafia da Imagem. É um grande tratado de 20 anos, da década de 70, que tenta entender como foi a invenção do conceito de autor e, junto com a invenção do conceito de autor, a recepção em outros momentos da América Latina. Então, temos aí preconceitos racistas e questões que aconteceram em países chamados de terceiro mundo, e os filmes e festivais contemporâneos. E muitos deles são meus amigos e eu escuto eles às vezes. E eu penso um pouco no que eles falam, e esse é um problema, porque temos um conceito de política por trás disso. Então, esses autores tentam propor um cinema diferente. Então, vocês têm uma forma de dizer amateur que é muito específica, porque amateur em português se diz amador. Então, pensando no cinema amador, nós estamos falando de um amor profundo e irrenunciável ao ato de filmar. E esse ato de filmar é o que falta em todos os festivais, dos organizadores, dos diretores. Temos uma generalização de filmar mais ou menos a mesma coisa e não temos esse desejo profundo de filmar, aconteça o que aconteça. E eu não estou dizendo nesse sentido de que filmes feitos com muito dinheiro não são filmes de amadores ou amateurs, mas nós estamos pensando em fora da caixa, porque temos o primeiro problema do valor de produção. Então, quando nós estamos falando dos filmes amadores, nós temos uma questão a mais para tratar. Temos uma especificação de uma distância entre o filme de um festival, os filmes de Hollywood, e encontrar aí aonde pode ter um lugar de absoluta liberdade para uma redenção do que pode ser entendido como cinema. E eu vi isso aqui. Eu vi isso na Baronesa, eu vi isso na expressão mais extraordinária para mim que o cinema desse país tem, que faz parte da criação de Queiroz. Então, temos a invenção da tradição e essa pessoa que eu mencionei, eu poderia mencionar algum gesto dos jovens infelizes. Desculpem pela minha pronunciação do português. Claro que os argentinos fingem que falam português, mas a gente não fala, então a gente vai falar em espanhol. E a gente sente esse amor absoluto e radical e irrenunciável a isso. E essa mostra
agregou por isso, brigou por isso e continua fazendo, mas a gente tem novos problemas, e a gente sempre tem novos problemas, né? Mas o que eu quero dizer, se eu ainda tiver um pouco de tempo, é que algo que tem a ver com as expectativas do estrangeiro, com relação ao que eu estou dizendo. Então, eu quero falar de um caso específico de comparação, que vocês podem não gostar, mas não vai ser desse caso. Eu não vou falar, eu prefiro uma do que a outra. Os dois filmes são importantes para esse país, mas os dois filmes respondem com relação à Constituição Poética, à língua do cinema, e temos um dos filmes que é a língua falada, e é o que a gente chama, com o Nicolás, de o estilo internacional. Eu estou falando de Crow Pra, do filme da Sala Visa, e eu adoro esse filme. Mas é claro que esse filme está em destaque porque ele tem esses elementos de uma gramática que para as pessoas da Europa é reconhecível. E quando uma pessoa vê a invenção do outro, também trabalha com relação à autoridade desse país, prévia à mestiçagem, prévia à conquista e tudo que vocês sabem, é diferente como funciona esse filme. Eu não vou falar o nome, isso aconteceu, eu vi esse filme várias vezes, e eu não sei se o Eduardo ainda está aqui, do Valente. Ele falou, olha, veja esse filme. E a Pamela veio e falou, olha, eu vi esse filme e ninguém tinha gostado desse filme. E ela ficou pensando, não, eles são estúpidos, idiotas ou o quê? Não é sobre você gosta ou não gosta, mas o que esse filme conseguiu mostrar é único. É cósmico, é singular. Como pode ser que, porque você usa em 5 ocasiões certas lentes com uma música intrusiva que não deveria estar presente, não só a questão da câmera lenta, que tem com relação ao Bruno Jorge, esse filme ficou fora há muito tempo. E por quê? Porque a gente teve um preconceito com relação ao que é entendido como bom cinema, pela sofisticação do cenário cinematográfico. Então, nós temos que pensar no que significa o cinema e como a gente constitui os consensos com relação ao cinema de qualidade. E a questão por trás disso é que os cineastas de hoje têm que aprender a medir o que convém ser feito ou não. O que eu gosto do Bruno Jorge é que, na verdade, ele é meio não tá nem para nada. Tá? Ele faz o que tem que ser feito, então ele faz isso com vontade, e temos um problema interno com relação à discussão desse filme. Mas é muito interessante comparar esses filmes. E temos o código de acesso de algum dos grandes festivais que ele não ganhou. Então, aí temos uma coisa para entender, a ser estudada, com relação ao cinema e à escrita dos filmes atuais. Como vamos trabalhar sobre uma zona livre do que a gente entende como o cinema. E eu quero só ressaltar um último elemento com relação a isso. O cinema não é latino-americano ou brasileiro. Eu estava escutando a palestra do José Luiz e do Vitor, e eles estavam insistindo na ideia da questão do país. Então, eles estavam falando de que se um país não é irmão do outro, se a gente não tem, digamos, irmão de quem ou de outro, ou se você não é conhecido ou algo assim, temos algo a observar disso. Então, eu estou observando isso muito frequentemente. Eu vejo isso também na Argentina e muito mais em outros países, uma desconexão dos cineastas atuais com a história do cinema, com a história da tradição do cinema e como é escrito um filme.
em uma grande cadeia secreta de um diálogo que cede ao plano nacional e passa a um nível de universalidade que não é a universalidade europeia, mas é a universalidade constituída por esse grande caleidoscópio que é a experiência humana, que tem tantas formas e tantas possibilidades, mas que, pensando no cinema, pode ser um irmão, um personagem, ou um personagem famoso, ou de João Salavisa, do João Salavisa ou de alguém. Então, eu acho que é isso que eu queria dizer. É uma resposta ao que você perguntou antes. E, bom, eu espero que tenha sido satisfatório. Muito obrigado. Para encerrar essa primeira rodada... para cerrar esta primeira ronda, vamos a perguntar sobre esta experiência de Lisboa. Essas, enfim, eventuais diferenças ou não, né? Ou não. Os filmes podem também transcender essas fronteiras, localidades e contextos. Vou tentar ser rápida primeiro porque creo que Roger vou tentar ser rápida primeiro porque acho que o Roger estendeu a conversa para trajetórias mais interessantes e pensando nas pessoas que estão aqui, eu acho que temos pouco tempo para que vocês façam perguntas, então que eu imagino que vocês tenham. Então, pensando nos 2 festivais em que eu trabalho e pensando que a gente está no Brasil, não é tão complicada a situação, porque a Valdívia é um festival chileno e que é bem cinéfilo, tem um público muito cinéfilo, muito estudantil e desde alguns anos, Camargos, que é um professor de cinema latino-americano, é um encarregado e ele começou a pensar em muitas maneiras de fortalecer o lugar do festival com relação ao cinema latino-americano contemporâneo e histórico. Por exemplo, no ano passado a gente teve o aniversário e o foco era o cinema latino-americano, todas as homenagens foram sobre cineastas latino-americanos e também fizemos com várias pessoas do continente, umas associações, não tivemos nenhum brasileiro, a gente queria convidar a Cinética, que já não existe mais, mas eu estou dizendo isso por quê? Porque nós juntamos várias pessoas, várias vertentes do cinema latino-americano e a gente queria que não fosse só um trabalho latino-americano, mas também caribenho, assumindo que para fazer essa união teremos que ter um esforço nosso, porque nós conhecemos o cinema e sabemos dos críticos, mas tínhamos que fazer muito mais esforço. E o que nós fizemos, e tivemos aí, pensando na ideia de resposta com relação aos rankings, ou votações, ou enquetes de mundiais que tinham saído no último ano, e nomes de filmes latino-americanos, e queríamos dar uma resposta com relação a isso. Então, ao invés de colocar uma enquete de qual o melhor filme latino-americano, nós colocamos uma pergunta que, não, na verdade, para mim, isso não tem muito sentido, pensar no melhor filme latino-americano. Nós quisemos fazer um mapa de cinema latino-americano. Então, com esse mapa, nós convocamos essas revistas de cinema, porque são revistas que focam em cinema latino-americano e eles conhecem pessoas. Então, nós convidamos vários críticos, organizadores e alguns cineastas também foram convidados. Não queríamos convidar muitos, mas foi uma conversa que durou... que a gente demorou 4 meses para definir a resposta, mas apesar disso, tivemos uma revista brasileira e apesar de que a gente fez um esforço para convidar a maior parte de brasileiros possíveis, muitas pessoas não respondiam a enquete ou o questionário
E o cinema brasileiro está bem representado nesse mapa no final, com 200 convidados. Tivemos 30 filmes que deveria abordar todos os anos da história do cinema, deveria abranger todos esses. E se vocês quiserem procurar o convite e conseguir completar, é um exercício muito interessante. E, apesar disso, o cinema brasileiro está bem representado. Eu acho que é um cinema muito importante na história do cinema mundial, do cinema latino-americano, e que os latino-americanos conhecemos. Então, mas seria interessante também ter o feedback de qual cinema brasileiro não está representado. Mas eu só gostaria de dizer que o nosso festival é internacional e tem representações latino-americanas e brasileiras. E, além disso, temos mostras de cinema contemporâneo, onde também temos representações. E eu acho que aí existe uma consciência de que, na verdade, também temos um produtor que é brasileiro e que tem certos interesses em procurar certas coisas no cinema brasileiro, que enriquece a programação e nós podemos ter novos interesses e trabalhar com isso. E também temos um outro festival português que acontece em Lisboa e que durante muito tempo teve diferentes produtores brasileiros e falamos muito de cidades em que a programação brasileira é bastante importante e é uma coisa da qual o festival está bastante consciente, e durante os últimos anos foi um canal entre o cinema brasileiro como lugar para chegar até a Europa, muito interessante. E é uma coisa que os comitês estão trabalhando nisso, e temos um público brasileiro, então temos uma equação em que podemos calcular as coisas, e nós, como comitês, estamos sempre tentando pensar em que filme é interessante trazer e discutir, sabendo como esse contexto pode chegar às pessoas. E ano passado a gente teve um filme bem interessante, que teve duração de 3 horas e meia até 4 horas, que é muito bonito, foi um filme muito bonito, mas eu acho que em outros festivais europeus, talvez eles não teriam programado assim, e nós dissemos, não, se existe um filme brasileiro que a gente quer discutir, a gente quer mostrar para o público, a gente vai olhar isso, a gente vai mostrar. Então isso foi muito lindo e é isso. É isso, acho que eu vou deixar o tempo para as perguntas, tá? Obrigada. Bom, na verdade está aberto para pergunta, quem quiser já pode aí se manifestar, mas enquanto, enfim, as pessoas formulam aí suas ideias, eu queria fazer uma pergunta que pode ser geral, não se sintam na obrigação de responder, mas algumas vezes foi mencionado aqui alguns estereótipos vinculados aos cinemas de alguns países, né? México, Argentina, enfim. E aí eu gostaria de perguntá-los que estereótipos vocês ainda percebem em filmes brasileiros com os quais têm contatos, não podem ou não citar os títulos, mas estou pensando mais nas características que chegam a vocês nos festivais, ou que, eventualmente, vocês tenham visto aqui, né?
No documentário, alguns silêncios dizem mais do que as respostas, né? Quizás no se entendió la pregunta. Talvez a pergunta não foi entendida. Eu entendi, mas talvez a pergunta não foi entendida. Eu não tenho nada para responder. Por isso que eu... Sí, no compartimos la pregunta. Creo que hay sim, entendemos a pergunta. Então, acho que tem uma coisa que é uma continuação com relação ao que o Roger já falou, que ele resumiu, que temos certos conflitos quando estamos revisando as programações, com esse valor de produções que foi mencionado, que muitas vezes localiza as películas em determinado lugar e dá um valor agregado que muitas vezes vai muito mais além do que alguns temas e algumas coisas que podem ser encaixadas ou não, que não estão sendo medidas pelo tempo, mas que estão respondendo. Não quero ser repetitiva com relação ao que o Roger disse, mas digamos que com palavras mais pertinentes, mas como às vezes parece perigoso esse cinema que tem esse olhar com relação ao cinema latino-americano. Então, temos aí esse lugar da própria idiosincrasia de inventar um sistema e dessas estéticas que geraram também um certo consenso, eu acho. Voltando na pergunta que foi feita anteriormente, é difícil pensar em estereótipos temáticos, que a Esmeralda já falou no México, pensando no que já foi determinado. Eu acho que isso é uma coisa que a qual a gente deve se atentar. Não sei. Eu não sei se tem alguma coisa a mais para falar, mas talvez na questão da crise a gente tenha a geração dessa... não sei, assim, eu acho que é porque eu sou da Argentina, então a gente tem essa questão dessa possibilidade de que esses mesmos sistemas de produção que temos também na Argentina, de alguma forma levam os filmes a certos lugares que devem ser respondidos para ser produzidos. Então, ou é um caminho ou outro. Então, temos questões intermediárias, temos questões coletivas, argentinas que conseguiram um próprio sistema. E também temos outras questões de financiação que fizeram parte da nossa estética geral e pontualmente isso também fez parte da revisão imediata, que no caso da Argentina nós temos que pensar como esses filmes respondem a essas formas de subsídios. Então, também como de um projeto muito pequeno, de alguma forma que deve fazer crescer para poder ocupar um lugar e ter a possibilidade de levar algo, fazer algo com a menor quantidade de recursos possíveis. Então, eu não sei se tem alguma coisa que é refletida com o filme brasileiro, mas eu acho que isso também pode caminhar como um olhar para essas programações que esses filmes latino-americanos levam para esses estereótipos. Eu acho que vai um pouco por aí, pensando em arquétipos e estereótipos são interessantes. Eu não sei se é uma resposta um pouco abrangente demais, mas eu acho que conecta com alguma coisa. Eu acho que é isso. Ahí. Nada, algo que pensaba mientras la escuchaba Paula. Então, uma coisa que eu estava pensando com relação, enquanto eu estava escutando o Roger e a Paula, eu não sei se eu vejo isso como uma derrota ou uma vitória, mas eu estava pensando em 3 filmes
espanholas, de diretores catalães, do País Vasco, e eles vieram em línguas indígenas. Então, ainda estou pensando, isso me ofendeu de certa forma, porque eu fiquei pensando se isso é uma derrota cultural, se isso é uma derrota cultural, uma apropriação, sei lá, eu acho que a gente tem que pensar nisso da circulação dos estereótipos e com relação às emergências de filmes, de coletivo trans, personagens não binários. E também vemos que alguma coisa aconteceu aí. Tivemos um impacto de um fórum de circulação de certas imagens, fazem com que os cineastas da Europa venham, filmem, e a reação seja de ter um filme em uma língua originária. Eu não sei, eu fiquei meio ofendido, sei lá se isso é bom ou ruim, eu estou pensando. Eu vou dar só aqui uma pequena contribuição a partir da experiência no CineBH, Belo Horizonte International Film Festival, em setembro, que desde o ano passado tem uma programação totalmente latino-americana, claro que com um grande espaço para o cinema brasileiro, desde o ano retrasado, há 2 anos. No ano passado, começamos a programação competitiva pela primeira vez, que, de uma certa forma, se aproxima, mas não é, são outros contextos e outras contingências, mas se aproxima do perfil da Mostra Aurora, porque é até terceiro longa, mas sem necessariamente esse espírito que a Mostra Aurora tem desde o início de, eventualmente, confrontar a plateia, arranhar a tela, quer dizer, não há de largada esse princípio, essa busca, mas queria só colocar um pouco na conversa da equipe de programação algumas discussões que surgiram a partir do que considerávamos alguns estereótipos da programação latino-americana de um modo geral. Nós temos o latino-americano nosso no regulamento, ele impede, ele não aceita filmes de produção latino-americanas dirigidos por europeus. Ele só aceita dirigidos por latino-americanos e com o país protagonista da produção tem que ser latino-americano, não pode ser uma produção espanhola dirigida por um latino-americano e o país latino-americano entra como um coadjuvante na produção. Então, não é nenhuma questão de estar certo ou errado, é um recorte que nos interessa, né? E o que nós, enfim, o ano passado e esse ano, percebemos é que existe uma recorrência muito grande e compreensível no documentário e na ficção de filmes que vão lidar, né, com as condições precárias de segmentos das diferentes sociedades, em alguns casos, uma miserabilidade, realmente, né, e uma violência que está relacionada, ou não necessariamente, a estas contingências. O que me parece, enfim, que é completamente compreensível a partir das sociedades que compõem a América Latina. Porém, o que nós colocamos ali em xeque, em questão, qual é a aproximação com esta pobreza material, social, e com esta violência, né? Quer dizer, de que maneira os filmes não estão, de uma certa forma, vampirizando determinados espaços, determinados segmentos sociais, e, de uma certa forma, criando um espetáculo formal a partir disso, né? Quer dizer, a matéria latino-americana, digamos assim, mais exportável, seria essa América Latina que reproduz um ciclo de pobreza e violência e não sai dali. Então, quer dizer, para nós, esse seria o daquilo que nós queremos nos desviar. O que não significa que não haja, em muitos filmes, a violência e a contingência muito precária.
mas que ela não seja tratada como uma espécie de espetáculo palatável para um deleite de quem está distante daquele mundo e daquela situação. Então, acho que essa é uma primeira questão que eu vejo. E em relação ao cinema brasileiro específico, seja documentário, seja ficção, o que eu sinto é que, em muitos filmes, não se passa do projeto para a proposta. Eu não sei se faz sentido. Quer dizer, e nisso que eu estou falando do projeto, tem a ver com toda uma política, né, de edital, que você tem que escrever muito, que você tem que justificar, e que, muitas vezes, o que está sendo valorizado não é o que está sendo proposto como um filme, mas é a importância daquele filme existir a partir de uma coisa que está fora do filme, mas não nele. Não sei se faz sentido. De alguma coisa que está sendo demandada como uma espécie de pressão externa para dentro do filme, mas que não necessariamente os filmes sabem como lidar com isso, e parece que estão atendendo apenas a essa pressão externa para que eles tratem de algumas situações, filmem alguns espaços, e por aí vai. Quer dizer, estou aqui só jogando uma provocação a partir também de uma experiência de muitas imagens, de muitos projetos escritos com os quais venho tendo contato nos últimos anos. E em algum momento, quando eventualmente... E em algum momento o projeto deve ser escrito e... na verdade, ele vai se relacionar com a periferia da Belo Horizonte. Então, você está 6 meses escrevendo um projeto. Então, temos que fazer o recorte, temos que mencioná-la e temos que escrevê-la. Eu entendo que a gente precisa ter dinheiro. E eu entendo que todos que estamos desse lado e do outro lado, o que a gente está fazendo é uma coisa muito complexa. Então, a gente está numa montanha-russa, né? E aí você nunca sabe o que vai vir no ano que vem. Mas a gente tem que dizer isso. A gente não pode inventar, falar que a gente inventou a questão da escrita da pobreza de Buenos Aires. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Eu acho que não corresponde. Temos o sentido de urgência com todo esse processamento que os cineastas começam a ir em passos. Eles começam a assinar uma coisa que eles queriam 5 anos atrás, 6 anos depois. Então, muitas vezes, a relação com o desejo e a urgência, se você quer assinar alguma coisa, já passou. Então, quem vai filmar, isso vai acontecer. Então, como foi possível a existência disso? Quem pode entrar na existência da subjetividade do coração de alguém? Então, assim, a gente não pode filmar. A dor do corpo é fantástica. A gente tem que filmar isso. Mas como filmar o discurso por si só? Quem vai filmar isso dentro do meu país? Como que é possível que um demente esteja na Argentina liderando o país? Então, tem uma coisa aí que a gente precisa usar. Pode ser comédia, pode ser ficção científica. A gente tem que trabalhar nisso. Então, é uma coisa de urgência. E a gente também precisa de dinheiro. Tem coisas que a gente não precisa de dinheiro, a gente faz. Essa necessidade que a gente tem tem que fazer parte disso. A gente tem que colocar a boca no trombone e fazer as coisas. E se a gente não trabalhar juntos, alguém tem que fazer isso. Já tiveram pessoas que fizeram isso, então já fizeram isso na ficção científica. Não sei quem vai fazer agora, quem vai filmar agora, mas é uma coisa necessária. Alguém tem que falar dessa questão do Bolsonaro, de como que foi possível esse Bolsonaro entrar no poder também. Então, a pessoa tem que entender essa trama histórica do que o cinema pode fazer, e a gente tem que mostrar o que não é visto. Então, eu espero que um cineasta inteligente, brilhante, e eu não vejo tantos cineastas brilhantes assim. Eu não vejo Glauber, não vejo muitos deles. Eu acho que na modernidade inquietante do cinema está em falta.
Eu só queria voltar no que a gente estava falando e falando com relação à minha experiência, com relação a investimentos do governo. A gente tem que ser muito inteligentes, pensando em se a gente quer ser um diretor sonhador e progressor, a gente tem que ter uma parte, um investimento que saiba como colocar essas transmissoras numa pasta que vai ser revisada por burocratas. Então, às vezes, nós queremos juntar com nossos amigos, sonhadores, e aí chega lá e a gente perde o prazo para os papéis. Então, você tem que ter consciência que é um trabalho colaborativo e que a gente precisa colocar nossos sonhos em papel para falar com um burocrata e a gente ter os nossos investimentos. Então, eu acho que esse seria o meu conselho para vocês, revisar as pastas e os papéis, os documentos, essa parte administrativa, que tem que fazer parte de quem tem sonhos para conseguir realizá-los. Opa, esqueço. Estamos chegando aqui no teto, não sei se tem alguma pergunta inscrita, mas já estamos nos aproximando do próximo debate, que é uma continuação desse daqui, né? E aí teremos programadores, um programador e uma programadora da Europa aqui para falar dessa presença do cinema latino-americano chegando à Europa, França e Alemanha, principalmente. Tá? Então, é isso. Obrigado, gente, pela escuta, pelas palavras, pelas ideias, pelas indignações. E sigamos na luta.